Eu estava lendo o livro de Gálatas esta semana, porque o irmão Dale me informou que o Senhor está tratando com ele acerca de ter uma série de sermões no livro de Gálatas. E sempre me emociona ouvir alguém ensinar sobre isso, porque quando eu estive em uma viagem de caça com o irmão Branham, em 64, lá na Colômbia Britânica, o irmão Branham me ensinou o livro de Gálatas. Bem, ele ensinou todos nós, mas eu senti como se ele estivesse falando comigo pessoalmente acerca de tudo o que ele disse. Mas a Bíblia que eu tenho na minha escrivaninha, a pequenininha que eu usava quando eu viajava, eu estou usando uma um pouco maior agora, e as gravuras da maior... a Bíblia que eu tinha comigo naquela época, o irmão Branham usava, e eu ainda tenho as anotações e assim por diante que tinha nela. Mas houve algumas lições que eu aprendi em Gálatas, e quando o irmão Dale me contou, ou melhor, nos contou que ele tinha uma série preparada sobre isso, bem, eu li o livro de Gálatas 2 vezes nas últimas semanas, porque eu queria ver o quanto eu podia rememorar e me lembrar do que o irmão Branham me ensinou. Bem, essa semana eu cheguei ao capítulo 5 de Gálatas e quando cheguei no versículo 20, vamos ler esse, porque antes do irmão Dale entrar nisso, eu quero dizer algo sobre isso. Porque eu não quero que ele tome meu crédito, em outras palavras. Mas isso significou demais para mim, naquela viagem. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Paulo está descrevendo as coisas com as quais temos problemas em nossa carnalidade. E ele menciona lá, fala sobre idolatria. Bem, você sabe que nenhum de nós adora ídolos, a não ser que seja algo que não admitimos, mas existe a feitiçaria. Não conheço ninguém na igreja que pratique feitiçaria. Mas ódio? Você sabe, você pode ter ódio em seu coração e não saber disso, mas a sua variação... Mas esta palavra, emulações, me lembro particularmente quando o irmão Branham falou conosco sobre isso. Nos trouxe uma definição disso que eu nunca tinha compreendido antes. Muitos de vocês, agora, sabem o que significa emulação. Muitos de vocês são culpados por emulações. Bem, é algo acerca do qual somos advertidos, mas vamos segurar isso e ir para os outros. Iras e pelejas e dissensões e heresias. Esses outros talvez são mais populares, nós entendemos sem problema, mas, você sabe, todo mundo pratica emulações. Então, como eu disse, antes do irmão Dale chegar a tudo isso, e eu tenho certeza que ele vai, será uma revelação em nossos corações, quando nós todos enxergarmos isso. Porque isso trará convicção para nós, nós somos culpados dessas coisas, nós precisamos nos arrepender delas e nos libertar. Nós não queremos ter nada em nossas vidas que Deus seja contra, queremos? Deixe-me apenas mencionar emulações, porque nesta viagem de caça, quando o irmão Branham estava me ensinando em Gálatas, ou nos ensinando em Gálatas, quando ele chegou a esta palavra emulações, ele me deu a definição dela. Ele diz, competição. Bem, eu não sou competitivo, que eu saiba, eu não sou uma pessoa competitiva, que é melhor que você e isso e aquilo. Mas houve duas coisas que aconteceram na viagem que eu notei, porque o irmão Branham falou sobre competição, que eu vi acontecer naquela viagem, que me ensinou uma lição muito querida. Só quero tomar alguns minutos antes do sermão dessa manhã. Quando o irmão Branham, quando chegamos lá para caçar, nossos rifles estavam em nossas capas de caça por vários dias no carro. E um bom caçador sempre pega o seu rifle e eles ajustam a mira. A primeira vez que eu ouvi acerca disso, o irmão Branham estava passando por Beaumont em 1961 e ele estava vindo para Tucson e ele ia caçar porcos quando chegasse aqui. E a fim de eu passar algum tempo com ele, eu era membro do clube de tiro em Beaumont.
E eu ofereci levar o irmão Branham ao campo de tiro para deixá-lo atirar com as suas armas. E ele me deixou chocado. Ele me disse, Irmão Green, eu vou caçar no Arizona e só trouxe 3 balas comigo. Bem, quando eu vou caçar, eu levo 3 caixas ou mais. Então isso me deixou surpreso. Em fevereiro de 1961, quando ele estava lá, vindo todo o caminho até o Arizona para caçar e só comprou 3 balas. E ele foi longe ainda, me dizendo para o que ele usaria as 3 balas. Ele diz, vou usar uma delas para testar a minha arma, para ver se ainda está precisa. A segunda eu vou usar para testar, depois de eu ajustar a mira dela e ver se ela está realmente correta. E a terceira, eu vou matar meu porco com ela. Bem, eu pensei comigo mesmo, aqui está um homem que é um atirador muito bom. Eu não consegui ajustar a mira da minha arma com uma caixa, muito menos 3 balas. Então isso, como meu contexto, em 1961, quando eu fui caçar com ele em setembro, ou em agosto de 1964, foi a primeira vez que eu estive com ele em uma viagem de caça. E quando nós tiramos nossas armas dos caminhões e tiramos elas das capas, bem, eles ajustaram a mira da minha arma para que eu atirasse em 100 metros. E o irmão Branham foi muito específico e paciente comigo para me ajudar a chegar ao ponto certo, até onde eu seguro a minha arma corretamente, firme. E isso me custou 3 ou 4 tiros antes de eu acertar meus tiros em um padrão e eu poder cobri-los com a minha mão. E por falar nisso, quando você atira com o seu rifle e uma bala vem para cá, bem, você define a mira. Se você acha que está fora, dá um outro tiro para ver se a mira ajusta para você. E eu abaixei o meu para onde eu pudesse cobri-lo, meio que com a minha mão, bem assim. 4 ou 5 tiros e eu tinha 2 ou 3 aqui e o irmão Branham diz, bem, seja o que for que você atirar, deve ser maior do que isso. Então ele percebeu que eu não acertaria isso. Bem, ele estava certo porque quando eu matei meu caribu na semana seguinte, eu mirei aqui e acertei aqui. Eu vou dizer que não foi a minha arma, provavelmente foi o tiro que eu dei. Mas o irmão Branham nem mesmo tirou a sua arma da capa. Ele deixou a sua arma na capa até que todos nós tivéssemos as nossas armas ajustadas. E então, quando as nossas estavam prontas, ele pegou a dele e começou a atirar com ela. E ele atirou 3 vezes e acertou todas as 3 balas e poderia cobrir com uma moeda. Eu peguei uma moeda que eu tinha no meu bolso e coloquei lá. E uma moeda cobriria todos os seus 3 tiros. Bem, aquilo me lembrou, e a minha memória está boa o suficiente. Eu me lembro lá em 61, que ele usaria uma para ajustar, uma para testar, 2 para focalizar, para ver se estava boa, e a terceira para terminar com a coisa. Mas eu percebi, bem, a sua arma estava ok. Mas quando ele deu os 3 tiros, e todos os 3 estavam do tamanho de um padrão de uma moeda, bem, isso é o que eu imagino que atraiu a minha atenção para a competição. O irmão Branham não tirou a sua arma da capa porque ele não queria me fazer sentir mal. Depois de 4 ou 5 tiros, a minha mão ainda cobriria aquilo. Então, ele de modo nenhum me faria me sentir mal em sendo competitivo. E quando ele citou essa palavra emulação, eu percebi que eu não, porque eu não era bom no tiro, mas os outros irmãos, eu fui melhor, olha o que eu fiz. E os irmãos com a gente lá, e estava Bud e seus garotos, eles eram todos competitivos um com o outro e falando sobre aquilo. O irmão Branham citou sobre essa ocasião na fita, você sabe, que ele foi lá e colocou 30 ou 40 tiros do seu rifle 22 em um mesmo buraco. Em outras palavras, ele poderia ser um atirador tático. Se você colocasse uma taxinha em uma estaca, ele atiraria naquela taxinha e todas as balas iriam mais e mais profundas, é claro, e a segunda e a terceira, até que a taxinha tivesse ido embora. Mas o irmão Branham não tinha bem, para deixar mais claro, eu não sei qual o tamanho de um iota. Eu acho que é um símbolo grego, de pontuação ou algo. Ele não tinha um iota de competitividade ou emulação nele, mas todos nós tínhamos.
Nós queríamos atirar melhor do que o outro companheiro. Então, a segunda coisa que eu notei na viagem, nós estávamos presos na neve por vários dias. E tudo o que podíamos fazer era ou ficarmos assentados na tenda, conversando um com o outro, conversando sobre o Senhor, mas Bud havia trazido um alvo para dardos. E ele pendurou aquele alvo em uma árvore fora da tenda. E havia 3 dardos. E, é claro, não levou 1 ou 2 dias até que houvesse uma todos contra todos acirrado acontecendo para ver quem atirava melhor os dardos. E eu percebi que, você sabe, em um torneio de todos contra todos, eu jogava os dardos contra todo mundo. Mas toda vez que o irmão Branham estava em uma competição com alguém, especialmente eu, se eu fizesse 4, o irmão Branham faria 5. Se acontecesse de eu acertar no 2, ele acertava no 3. Ele era muito preciso com os dardos. E eu percebi que era com todo mundo. O irmão Branham nunca ganhou um jogo. Mas então ele cometeu um erro, e eu vi algo. Um dia ele pegou os dardos, ele mesmo sozinho, e colocou todos os 3 no centro. Então eu esperei para vê-lo novamente. E, de novo, ele fez a mesma coisa. Toda vez que ele atirava, ele acertava no centro. Mas se ele estivesse atirando os dardos contra qualquer um de nós, e eu percebi isso particularmente comigo, porque eu estava errando propositalmente. Se eu errasse o círculo inteiro, o irmão Branham acertaria na borda. E eu percebi que o irmão Branham estava intencionalmente deixando ganhar. Então, a fim de obter uma resposta dele, eu lhe perguntei, irmão Branham, por que quando o Senhor está sozinho, o Senhor coloca todos os 3 dardos no centro? Mas comigo, você intencionalmente me permite ganhar. E então foi quando ele realmente me ensinou acerca de emulações. Ele disse, irmão Green, se existe algum prazer em ganhar, por que eu não deixaria você desfrutar desse prazer? Ele disse, eu sei o que eu consigo fazer com os dardos. Portanto, por que eu não deveria deixar que você tenha o prazer de ganhar? Agora, gente, isso parece ser tão insignificante, mas esse era o caráter do irmão Branham. Agora, isso falou comigo de fato, uma vez quando eu estava com o irmão David Cook. Ele é o diretor e presidente do Conselho do Colégio Internacional da Bíblia, em San Antonio, Texas. E nós demos ao irmão Cook a cozinha bem ali quando nós compramos ela. Ele veio e pregou para nós uns cultos. E aconteceu de eu mencionar para ele essa experiência que eu contei para vocês acerca do irmão Branham jogando os dardos. E a palavra emulação, porque ele, em algum lugar do sermão, o irmão Cook mencionou emulação e estas coisas. E eu lhe disse acerca de como o irmão Branham me ensinou acerca de Gálatas e a palavra emulação. E o irmão David me contou algo. Ele disse, Peary, você sabe, nós não temos esportes no Colégio Internacional da Bíblia. Mas ele diz, meu pai e eu sempre permitimos os alunos jogar vôlei. Porque nós aprendemos e observamos através dos anos que caráter muito bom é desenvolvido na quadra de vôlei. Ele diz, quando nós permitimos os alunos a jogar vôlei, nós tentamos mostrar para eles que eles devem respeitar uns aos outros e eles podem ser competitivos sem ser detestáveis. Ele diz, quando você junta um monte de alunos para jogar vôlei, e a bola está na linha, e alguém diz, não está na linha, ei. E algumas vezes eles quase saem no soco. Ele diz, mas então, um que tem de fato um espírito correto, ele vai dizer, tá bom, irmão, tá certo, você acha que está na linha, então tá bem. E eu não sei, mas eu aprendi algo observando o irmão Branham em 1961, em 1964, e o que o irmão David Cook disse acerca do jogo de vôlei.
E da próxima vez que você jogar vôlei e você estiver querendo discutir acerca se a bola está dentro ou fora da linha, se está dentro ou fora das marcações, pare e pense, que tipo de espírito você está mostrando? Você entende o que eu estou dizendo? Emulação. Isso é o que o irmão Branham descreveu para mim que isso era. Você diz amém?